Por esses dias, o deputado estadual eleito por São Paulo, o Arthur Duval, mais conhecido pelo codinome Mamãe Falei, soltou alguns argumentos contra o anarcocapitalismo e a favor da legitimação do Estado em uma edição do jornal do MBL, que é o movimento do qual ele faz parte. Aí, ao me deparar com os argumentos que o Arthur se utilizou para tentar validar a existência do Estado, eu não pude deixar de perceber que toda a linha de raciocínio dele em nenhum momento quebra a ética libertária. Pois, basicamente, toda a contraposição dele carece de argumentos a priorísticos que justifiquem a violação de propriedades como sendo eticamente correta. Então fica a dica, se você não tem capacidade de derrubar o cerne argumentativo de uma corrente de pensamento oposta, eu devo dizer que é melhor que você evite tentar refutar aquilo que você não conhece de fato, porque é bem provável que você vá passar vergonha. Eu mesmo já cometi muito esse erro, tentando refutar conceitos a priorísticos com argumentos historicistas. Meus argumentos foram debochados e expostos ao ridículo, e é assim que funciona. Se você não está disposto a ser zoado, debochado e até mesmo xingado na internet, faça o favor de não expor seus argumentos, porque, por mais que o deboche e o xingamento sejam uma falta de respeito, a meu ver, eles servem sim como uma forma de questionamento e estratégia, e são válidos dependendo do contexto. Então, o Arthur, depois de ser humilhado por anarcocapitalistas na internet, ele soltou um vídeo de 14 minutos onde ele basicamente não consegue formular um único argumento que seja contra o anarcocapitalismo, onde ele somente rotula alguns libertários de libertins e critica a posição de libertários que rotulam os outros. E por fim, ele tenta justificar, só que sem sucesso, os argumentos que ele expôs na live. Enfim, hoje nós vamos comentar um pouco sobre isso e tentar identificar os principais erros de argumentação do Mamãe Falei. E para tal, eu vou focar somente na live que ele apresentou com Gentili, e não no vídeo justificativa dele. Esse nós vamos deixar para uma próxima. É bom ressaltar que esse não é um vídeo em ataque à pessoa Arthur Duval, mas um ataque aos argumentos utilizados por ele. O que, embora não por gosto, mas por necessidade, vai acabar expondo ele ao ridículo, sendo que não é essa a minha intenção. O Arthur inicia dizendo que o alicerce de quem se diz ANCAP é defender acima de todas as coisas a inviolabilidade da propriedade privada. E isso, de certa forma, não está totalmente errado. Anarcocapitalismo se baseia, sim, primariamente no conceito de propriedade privada. Porém, essa definição do Arthur é uma definição incompleta ou reduzida. Nesse caso, o Arthur está empregando uma tática conhecida como falácia do espantalho, no qual você corrompe ou reduz o argumento do opositor para que fique mais fácil de rebater suas ideias. E é bom pontuar isso agora para não causar confusão lá na frente. Em princípio, a proposição libertária, na realidade, pode se resumir à proposição de uma lei, que é uma ética, um princípio universal que abranja todos os indivíduos e que resolva o problema de conflitos causados pela escassez dos recursos, que é inerente ao mundo em que vivemos, né? Para resolver tais conflitos, uma lei que defina quem é o proprietário legítimo de alguns meios escassos se faz necessária. E essa é a lei de propriedade privada, proposta e defendida unicamente pelos libertários, que são os únicos que não assumem qualquer tipo de violação da propriedade legítima de indivíduos pacíficos. Logo, são os únicos defensores de fato da ética. Lógico que é só um resumo, né? Existem dezenas de livros com centenas de páginas que fundamentam e justificam isso primorosamente. Então, se voltem aos livros para entender isso melhor. Partindo da definição de anarcocapitalismo que o Arthur dá, em suas próprias palavras ele solta a seguinte pérola: em algum momento é eticamente justificável violar a propriedade privada. Ele disse isso, e é nessa que eu te pergunto: de onde é que você tirou um absurdo desses? Como você tenta justificar o Estado, lembrando que o Estado é uma entidade violadora de propriedade com seus impostos? Como justificar isso através da ética? Como? Você até pode tentar justificar isso com argumentos utilitários, que é o que os liberais sempre fazem e tal, mas nunca através da ética.
A ética de propriedade é quem diz quem pode se apropriar e utilizar de recursos escassos. Se o Estado se apropria do que é legitimamente dos outros, indevidamente e coercitivamente, como ele sempre fez e faz, é impossível, ouça bem, é impossível que o Estado não viole a ética. Ao se apropriar de recursos de propriedade de outros indivíduos sem a permissão prévia desses indivíduos, você estará roubando e logo cometendo uma violação da ética. O imposto através da coerção não consentida é uma violação da ética. O Estado se vale de impostos através de coerção, logo o Estado é injustificável eticamente. Mas a coleção de pérolas não para por aí. Presta atenção nessa maravilha de premissa. Em certo momento, ele conclui que imposto não é roubo se há liberdade de sair do país. Porque, na opinião dele, se você vive em um país e nesse país você está ciente de que o Estado cobra imposto, logo você assinou um contrato com esse Estado e você consentiu com ele. E caso você não aceite, você tem a opção de se mudar. Então, na moral, nenhum argumento poderia ser mais sem sentido do que esse. Mais uma vez, de onde é que você tira um absurdo desses? De onde você tirou a magnífica conclusão de que imposto deixa de ser roubo se você tem a opção de mudar de país? Que tipo de raciocínio é esse? Então, falando a verdade, esse argumento é tão burro que eu me sinto constrangido, cara, de ter que falar sobre isso. Sinceramente. Um exemplo, um assaltante todo mês passa pela minha casa para me retirar algum pertence. Eu tenho a opção de mudar de casa, sim, mas nem por isso o assaltante deixa de ser assaltante. Retirar pertences do dono legítimo, sem a permissão prévia dele, sempre vai ser roubo. E é justamente o que o imposto é, um roubo. A menos que você me prove que retirar pertences sem a permissão do dono não é roubo, eu passo a relevar a questão do imposto. Mas por enquanto é incrível ver até onde as pessoas podem ir para tentar justificar o injustificável. É doideira. E mais, eu não me lembro de ter sido procurado pelo Estado para assinar um contrato no qual eu permitia o Estado retirar periodicamente parte da minha propriedade. Você já? Aí eu te pergunto, qual deve ser a definição de contrato do Arthur? Em que tipo de planeta o Arthur Duval vive para acreditar que há mesmo um contrato sem que uma das partes tenha sido procurada previamente para assinar esse bendito contrato? Ah não, eu esqueci, né? Pro Arthur, só de você morar em um país com normas estatais já significa que você consente com aquele estado e aceita todas as normas que ele impor sobre sua vida. Então você tá querendo dizer que se eu me mudar para uma favela e naquela favela opera uma facção criminosa, seguindo a mesma linha de raciocínio do Arthur, eu, ao me mudar para a favela, automaticamente assinei um contrato com a facção criminosa e agora eu devo me submeter às normas impostas por eles. Não gostou? Ah, os incomodados que se mudem. Então você não consegue perceber o quão absurdo isso pode ser? Seguindo essa linha de pensamento, nós podemos tirar conclusões tão descabidas de qualquer senso lógico quanto a própria existência do Estado. Ademais, ter a opção de me mudar nem de perto significa uma opção de rescisão de contrato. No máximo, significa uma fuga. Rescindir o contrato implica em não precisar me mudar geograficamente para ter que escapar das normas do contrato, caso houvesse mesmo contrato no caso do Estado, né? Mas não, o Estado é coercitivo, ele não te dá a opção de consentir ou não com ele. E caso assim fosse, ele permitiria que indivíduos se desassociassem dele e mantivessem sua propriedade no território dominado pelo Estado. Agora, ter que se mudar para fugir das normas impostas pelo Estado e tratar isso como uma opção só demonstra o quão autoritário e totalitário o Estado é. E o político Arthur Duval, como era de se esperar, aprova isso. Enfim, isso só foi uma parte do que eu consegui captar de incoerência no discurso do futuro deputado estadual Mamãe Falei. Com certeza, os libertários ainda mais qualificados que eu já detonaram e ainda vão detonar ainda mais os argumentos contratualistas e utilitários falhos do Arthur. E por fim, eu gostaria que o Arthur, já que ele gosta tanto de desafiar os outros para debate, por que ele não convida um libertário conceituado no meio para um debate no canal dele? Que tal?
Será que é porque não vale a pena perder tempo com canais menores? Ou será que é porque é fácil bater só em esquerdista? Seja como for, fica aqui a minha dúvida e a minha sugestão. Então, Arthur, se você diz que você evoluiu ao deixar de ser libertário e se tornar liberal, por que raios você não consegue desenvolver uma única linha de raciocínio que refute as premissas éticas do libertarianismo? Então, responda com sinceridade. No mais, eu espero que você tenha gostado. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.